10h14, a gente falando de dias frios e dos vírus que circulam nesta época do ano. E isso faz com que muitas unidades de saúde fiquem lotadas da rede pública, da rede particular. Falamos, inclusive, do cancelamento até de cirurgias por falta de leitos, diante da complicação de alguns casos, mas não diretamente relacionados a síndromes respiratórias que a gente achava que era mais natural, né, dessa época. Pela crise da dengue também, né? Pela epidemia de dengue, a gente achou que talvez isso fosse o motivo. A Covid-19, querendo ou não, ainda tem casos aqui na região, mas a surpresa é que não. A surpresa é que doenças cardíacas, pacientes que sofreram infartos ou então insuficiência cardíaca, angina, arritmias, doenças das válvulas, além de casos oncológicos, acabaram por preencher aí todos os leitos, ou a maioria dos leitos, no Hospital PUC Campinas. Exatamente, né? Na última semana a gente falou desse cancelamento das cirurgias e com prazo aí de 7 dias, inclusive vencendo hoje esse prazo de suspensão das cirurgias por essa demanda. E aí a gente foi buscar também informações da relação dessas doenças cardíacas com a estação mais fria do ano. A gente convidou novamente o Dr. Silvio Giopato, que é cardiologista intervencionista, mestre em cardiologia pela Unesp ou pela Unifesp, coordenador também do laboratório de hemodinâmica da Unicamp. Obrigado por nos atender novamente, doutor Silvio. Bom dia, Sandra. Bom dia, Felipe. Eu que agradeço o convite. Sempre um prazer estar na companhia de vocês e todos os ouvintes da CBN. Muito bom dia. Existe realmente uma interferência do frio para pacientes cardíacos? Sim, Sandra, existe. A temperatura, seja ela baixa demais ou alta demais, ela interfere com o nosso sistema cardiovascular, aumentando os índices de eventos cardiovasculares, dentre eles o infarto. Porém, o frio, esse impacto das temperaturas baixas é maior do que as temperaturas mais quentes, acima de 30 e poucos graus. Então, no verão, nós também temos o impacto da temperatura, mas não tão marcante como agora no outono e no inverno, onde nós vemos um crescimento significativo dos eventos cardiovasculares, esses todos que vocês citaram ainda há pouco. Mas o que acontece, então, com o organismo dessas pessoas? O que acontece, Sandra, é que nós somos seres de sangue quente, então nós precisamos manter a nossa temperatura interna dentro de um limite de normalidade. Nós somos o nosso corpo é uma grande indústria química, né? Nós vivemos de reações químicas. E essas reações químicas precisam de temperaturas, de condições adequadas, dentre elas a temperatura. E quando você você precisa manter essa temperatura para que essas reações ocorram normalmente. No inverno, nós perdemos calor para o meio ambiente. E para manter esse calor, ou seja, para manter a nossa fisiologia, o que nosso organismo lança a mão? Ele lança a mão de produzir uma vasoconstrição dos vasos periféricos. Então, aqueles vasos que passam próximo à pele, principalmente nas mãos, orelhas, pés, face, são grandes radiadores, locais de troca de calor. Então, para que a gente diminua a perda de calor para o meio ambiente, esses vasos se contraem, eles ficam menores. Isso promove um aumento da pressão, sobrecarga sobre o coração. Como o nosso metabolismo, para nos mantermos mais quentes, nosso metabolismo aumenta, nosso coração vai ter que bater mais vezes, mais rápido. E isso tudo, e além de liberação de hormônios que aceleram o nosso metabolismo, isso tudo impõe uma sobrecarga ao sistema cardiovascular como um todo, de todas as pessoas. Porém, aquelas pessoas mais suscetíveis, que já têm algum histórico, essas pessoas vão estar sob maior risco de desenvolver eventos cardiovasculares. E o que elas podem fazer para se proteger, então, né? Já que não dá para evitar esse contato com o frio. Sim. Bom, a primeira coisa é se proteger, né? Evitar se expor, aquelas pessoas que podem, se evitar aos horários de temperaturas mais extremas, o começo da manhã, meio da madrugada, à noite, onde as temperaturas são mais baixas. Então, se é possível evitar se expor ao meio ambiente, né, ao ar livre, nesses horários, melhor.
Mas se isso não é possível, a pessoa precisa se agasalhar bem, proteger as mãos, as orelhas, a cabeça, os carecas, né? Os pés, então estar bem agasalhado. Aquelas pessoas que praticam atividade física não devem interromper a sua atividade física, elas devem fazer, porém usando roupas adequadas, bem protegidas, e na medida que o corpo vai aquecendo, ela pode diminuir a quantidade de roupas protetoras. Porém, hoje nós temos já vários dispositivos de roupas que nos permite proteger com eficácia nesses horários de frio e poder continuar praticando atividade física, que é extremamente importante nesse período. Uhum. E além do risco que o senhor já falou, né, para quem tem doenças cardíacas, se tiver associada também à doença cardíaca outras patologias ou até também o contato com os vírus da estação, isso potencializa o risco? Isso, Sandra. O que acontece? As doenças infecciosas promovem um estado de inflamação no nosso corpo. E a doença que mais mata, que é o infarto, que tem uma base que se chama aterosclerose, é uma doença que tem uma base inflamatória muito importante. Então, se o nosso organismo está inflamado por um processo infeccioso, seja ele viral ou bacteriano, aumenta o risco de eventos cardiovasculares, principalmente nessas pessoas que têm essas características. Pessoas diabéticos, hipertensos, quem já teve infarto, quem tem história familiar, quem tem colesterol alto, quem é obeso, quem fuma, são pessoas que estão sob maior risco. E eu queria acrescentar, Sandra e Felipe, um detalhe, que nesses dias de frio nós temos uma tendência a ingerir menos líquido, né? Nós temos até uma certa repulsa, porque aquilo, o líquido é frio, então não atrai o nosso cérebro para ingerir líquido. E isso é um grande erro, é um grande problema, porque isso nos leva a um estado de desidratação relativa. A gente não percebe, mas o nosso organismo percebe. O sangue fica mais viscoso. E aí você junta a sobrecarga de trabalho pela vasoconstrição periférica, junta o estado mais inflamado por conta de alguma infecção que você possa estar, com os fatores de risco, e seu sangue fica mais viscoso porque você está com uma desidratação relativa, isso tudo é um caldo que culmina no aumento de 30% na ocorrência de eventos cardiovasculares nessa época do ano. Então, nessa época do ano, os hospitais, como vocês citaram, aumenta muito a procura das pessoas com problemas cardiovasculares, e principalmente o infarto, que exige uma atenção muito rápida, a busca pela assistência médica rápida e um atendimento adequado e muito rápido. Pensando ainda na prevenção, Felipe, só para tirar uma dúvida aqui em relação, por exemplo, à vacinação, né, também contra a gripe. Esse deve ser já o público prioritário mesmo nessa imunização. Sim, Sandra. Isso você tocou num aspecto extremamente importante. As pessoas têm medo da vacina. Não é incomum você falar, ouvir, né, a pessoa falar que tomou a vacina e desenvolveu a gripe, enfim. Isso é um medo errado, equivocado das pessoas. A vacina nos protege de infecções mais graves, evita que você desenvolva complicações da influenza, da gripe, que pode culminar nessas pessoas de risco num evento cardiovascular. Então, a vacinação é extremamente importante para todas as pessoas, em especial os mais idosos, aquelas pessoas com maior risco, que é um grupo que tem maior chance de desenvolver complicações, sejam elas cardiovasculares, como complicações secundárias da gripe, pneumonias, que acabam, nós tivemos um aumento, eu vi ainda uma notícia essa semana, de 57% na mortalidade por quadros gripais. Isso é muito grave, né? Um aumento muito significativo. O doutor comentou aí sobre a prevenção, né, e sobre o atendimento rápido, principalmente, né, que pode ser determinante para a sobrevivência da pessoa ou não. Ainda mais nesse período de frio, doutor, qual que seria o primeiro sinal de alerta que o senhor considera para poder fazer com que a pessoa seja encaminhada a um hospital ou a um serviço de atendimento? Bom, o quadro clínico típico do infarto, né, é a dor no peito. Então, uma dor no peito incomum, que surge de maneira súbita,
com a sensação de um peso, ou um aperto, ou mesmo rasgando por trás desse osso que nós temos aqui na frente, o externo, uma dor, uma sensação de desconforto no peito que irradia para o membro superior esquerdo, principalmente, mas também pode ir para o direito, ou para o pescoço, mandíbula, que apareça de maneira súbita e inexplicada, tem que levantar um sinal de alerta e deve procurar o hospital, a assistência médica. Um suor frio que predomina na parte superior do corpo, sensação de náusea, vômito, muito mal-estar, essa pessoa deve procurar o atendimento médico o mais rápido possível. Nunca vá sozinho, nunca vá dirigindo. Chame ajuda, mesmo que não tenha nenhum conhecido em volta, procure alguém próximo a você, sinalize que você não está passando bem, que há uma suspeita de um infarto e para que essa pessoa te conduza ao hospital. Nunca vá dirigindo, porque você pode ter uma morte súbita, ter um mal súbito no meio do caminho, colocar sua vida em risco e de outras pessoas. Então, procurar assistência médica o mais rápido possível quando esses sintomas clássicos do infarto podem aparecer. Doutor Silvio Giopato, cardiologista, muito obrigada por trazer as orientações para os nossos ouvintes. Sandra, Felipe, é sempre um prazer falar com vocês, com seus ouvintes. Um ótimo dia dos namorados. Aqueçam-se tanto o corpo como o coração. Um ótimo dia a todos. Obrigado, doutor. 10h26. CBN Campinas. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis, Colégio